Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui pelo portal do conselhotutelar.com.br, é claro, pelo nosso canal no YouTube, youtube.com/Luciano Becciati. Já são mais de 30 mil inscritos no canal. Você já é um desses inscritos? Aproveita então que você está aqui no YouTube e já clique embaixo no botão inscrever-se. Vai ser um prazer te ter aqui com mais um deste grupo de pessoas que estão interessadas aí nos direitos humanos de crianças e adolescentes e, é claro, interessados também nas atribuições, nos assuntos relacionados ao Conselho Tutelar. Bom, estamos aí em pleno andamento do processo de escolha unificado de conselheiros tutelares em todo o Brasil. Na verdade, de unificado só tem aí a data da escolha e a data da posse, porque os processos de escolha são diferentes em todo o Brasil. Se são mais de 5.570 municípios, eu posso afirmar que são mais de 5.500 e tantos processos de escolha diferentes em todo o Brasil. Muitos deles pedem, por exemplo, que tenha no calendário ali a etapa prova. Outros pedem, além da prova objetiva sobre conhecimentos do ECA, alguns trazem também português, matemática, informática, redação, mas também tem municípios que pedem, além da prova objetiva, uma etapa totalmente subjetiva, que é o teste psicológico. E é sobre essa etapa do processo de escolha que eu quero esclarecer aqui, em especial se é o seu caso e você foi reprovado no teste psicológico. Antes de eu explicar qual é a saída, deixa eu fazer um comentário com vocês, porque tenho falado com outros amigos palestrantes, como Lauro Trindade, Amaduca Lopes, o Marcelo Nascimento, Reinaldo Balbino, professor Sérgio, Daniel Pérez. Temos batido um papo aí pelo WhatsApp, o tempo todo. E o comentário é que as fases, conforme as fases do processo de escolha vão acontecendo, as dúvidas vão se modificando. Lembra que lá no início do ano a pergunta que valia R$1 milhão era: quem poderia se candidatar no processo de escolha? Pois é, respondemos tantas vezes isso nos grupos de WhatsApp, no Facebook, no canal no YouTube. Bom, já não existe mais dúvida quanto a isso. A regra mudou e não importa de quantos mandatos venha o conselheiro tutelar, ele pode, então, deve estar concorrendo nesse processo de escolha, se é que essa era a vontade dele, Depois nós tivemos uma outra fase que era eu até notei aqui, uma cola, os problemas com os editais. Muitas dúvidas se o edital podia isso, podia aquilo. Bom, isso também já foi superado, os editais foram lançados, já estão aí sendo executados, Já não temos mais dúvidas, espero eu, quanto aos editais. Depois nós tivemos problemas, dúvidas com a questão de requisitos. Especificamente quando o edital trazia requisito que não estava na lei municipal. Então aí foram muitos conselheiros tutelares perguntando exatamente: Luciano, estão pedindo aqui CNH, mas a lei municipal não diz isso, então não pode. Na verdade, a CNH, Carteira Nacional de Habilitação, é um requisito bem questionável e o pessoal lá do Rio Grande do Sul conseguiu, inclusive, uma jurisprudência para arrancar isso do processo de escolha, tá? Jefferson, o presidente da Associação de Conselheiros Tutelares lá do Rio Grande do Sul, eles têm um advogado contratado para a Associação de Conselheiros e eles conseguiram derrubar de vários municípios, o pessoal lá da Aconturs, Associação de Conselheiros Tutelares do Grande do Rio Grande do Sul. Depois nós tivemos problemas aí com as provas objetivas, Essa fase ainda está acontecendo, na verdade, E é interessante que, por ser uma prova objetiva, a questão da correção, ela abre espaço para recurso, Quando a banca, ou o elaborador errou, a questão não estava muito clara, ou o que estava no edital não correspondia com a resposta correta quando analisado a lei. E aí nós sabemos que no caso da prova objetiva, sob conhecimentos do estatuto, até mesmo quando trazia ali português, matemática, informática, conhecimentos gerais, eu acho que na verdade a prova devia focar só no estatuto do adolescente, mas, existe ali um prazo para recurso. Você entra com recurso numa instância administrativa que é a comissão do processo de escolha. Porque daí é uma coisa que depende apenas de uma análise administrativa. Se você faz ali o recurso, você entra com recurso administrativo nessa instância administrativa que é
a comissão do processo de escolha e eles verificarem que, com base na lei municipal, com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, a resposta não é aquela ou a resposta não está no Estatuto, bom, geralmente, sem muitas dificuldades, essa questão é cancelada, porque é uma prova objetiva. Você analisa conforme o Estatuto e da ótica é só comparar ou está certo ou está errado, né? Agora, quando se trata da avaliação psicológica, é uma etapa totalmente subjetiva e aí fica bastante complicado quando esse conselheiro tutelar, esse candidato ao cargo de conselheiro tutelar, ele é impedido de continuar no processo, né? Ele é indeferido, ele recebe ali a resposta de que ele não está apto para continuar no processo de escolha, fica difícil porque é uma questão subjetiva. E eu estava analisando 3 editais de municípios que me enviaram, e não constava, inclusive, nem prazo para recurso para aqueles que foram impugnados, né, que foram atestados como não aptos à função de conselheiro tutelar. E aí, Luciano, vamos falar um pouquinho sobre isso, rapidamente? Bom, primeiro deixar claro que o edital ele não é competente para criar a etapa, em especial quando essa etapa é eliminatória, né? Por exemplo, se a lei municipal não cita que haverá prova, então a comissão do processo de escolha não tem autoridade de instituir no edital a etapa prova. A prova tem que constar na lei municipal e, por consequência, no edital, ok? Idem a avaliação psicológica. Se a lei municipal não consta lá como etapa o teste psicológico ou até aquele que você faz quando vai no Detran, né, o psicotécnico, eu vi municípios que também tinham o tal do psicotécnico, que na minha leiguice posso afirmar que são 2 coisas diferentes, né? Então, se não consta na lei municipal, não pode ter essa etapa. Vou repetir, o edital não é competente para criar etapa, tá? Inclusive eu atendi, acho que eu contei isso no ao vivo ou em um outro vídeo, que o município estava contratando a minha empresa para fazer a aplicação da prova. Então, quando estávamos aí na negociação para fechar, antes de fechar de fato e assinar o contrato, a minha empresa pede a cópia da lei municipal e do edital se ele já foi lançado. E nesse município específico, quando eu fui analisar a lei municipal, ela não citava a prova como etapa. Aí eu entrei em contato, falei assim, olha, vocês não podem aplicar prova, não pode ter essa etapa aí, porque a lei municipal não diz isso. E aí, do outro lado, ouvi desse presidente, não, mas aqui a comissão decidiu e está no edital. Assim, olha, não, o edital não é competente, vocês não podem. Não, mas nós queremos colocar essa etapa. Olha, primeiro que como um consultor dos direitos da criança, apaixonado pela legalidade, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, eu devo dizer de novo, tá? Certamente vocês vão ter problemas se vocês continuarem, não mudarem o edital, tirando essa etapa. Primeira coisa. Segundo, que eu não posso prestar o serviço dessa forma. Então, eu estou aqui abrindo mão de prestar o serviço porque simplesmente a lei não permite essa etapa. E eu não vou compactuar com um erro desse tamanho, tá? Logo após uma insistência e uma consulta que fizeram ao Ministério Público local, tiveram a confirmação de que essa etapa não podia acontecer, né? Então, primeiro, tanto prova escrita, a redação, né? Que algumas leis, elas deixam aberto para o edital dizer como vai ser, né, esse teste de conhecimentos do Conselho Tutelar. Dependendo como está redigido ali textualmente, né, o artigo da lei municipal, abre espaço para a comissão do processo de escolha, através do edital, colocar lá uma prova de 30 questões, mais uma redação, eu ouvi dizer até de prova oral, meu Deus, né? Depende de como está a redação. Agora, a maior parte das leis municipais deixam claro que é uma prova escrita. Então, se não tem na lei municipal, não pode ter prova. Idem o teste psicológico ou psicotécnico. Depois alguém podia comentar aqui embaixo do vídeo se são coisas diferentes. Eu acredito que sim, tá? Mas vamos lá, Luciano. Aqui na minha cidade tem na lei municipal, foi traduzido no edital.
eu fui fazer o teste psicológico e fui indeferido. Eu fui excluído do processo porque o psicólogo dessa empresa contratada ou um psicólogo da estrutura do município disse que eu não estou em condições, eu não tenho capacidade, eu não tenho condições de exercer o cargo. Inclusive eu vi isso de conselheiros que estavam no segundo, terceiro mandato. Olha, é uma coisa preocupante isso, né? Deixa eu deixar claro que eu penso que é importante essa etapa. Eu acho bem positiva essa etapa da avaliação psicológica, tá? Até porque nós temos que cuidar daqueles que estão entrando, que sejam pessoas equilibradas, coerentes, né? E também eu penso que durante o exercício do mandato, esses 4 anos, o conselheiro tutelar que está na função tem que receber cuidados psicológicos também, né? Mas vamos lá, vamos para o final, que é o que você quer saber, Luciano. Eu fui excluído do processo, estou não apto. Lá, o que eu faço? Bom, o que eu tenho indicado para aqueles que estão me perguntando no privado é que o caminho é entrar com uma ação judicial, tá? Uma medida cautelar para fazer com que o juiz determine que um novo psicólogo faça a verificação, né, essa escuta, aplica esse teste, né, e aí te dê o apto ou não apto. Seria aí um terceiro laudo sobre isso. Por que terceiro? Você teve o primeiro, que você foi indeferido, que você foi excluído do processo, tido como não apto. Para entrar com essa ação judicial, você vai contratar um advogado, tá? Aí você vai, importante, ir num psicólogo particular, fazer essa entrevista, essa avaliação com ele, e se ele atestar, não é para comprar um laudo, pelo amor de Deus, hein? Mas ali de forma correta, honesta, você faz uma avaliação, pede um laudo, né, para um psicólogo particular, e ele atestar que você tem condições de ocupar o cargo, aí você entra com essa ação mostrando, olha, eu tenho aqui um laudo que diz que eu sou apto, eu tenho aqui um laudo dizendo que eu não sou apto. O juiz certamente determinará uma terceira opinião e eu espero que você tenha sucesso nisso e consiga continuar. Então, se é o seu caso, tá? Eu não vejo ali a instância administrativa como uma etapa de muito sucesso. Mas se você verificar o edital e no edital constar que você tem prazo para recurso da avaliação psicológica, entre administrativamente na comissão do processo de escolha conforme o seu edital aí. Se você tiver sucesso, ok, funcionou, beleza. Provavelmente você não vai ter sucesso. Aí não tem prazo. Isso é interessante. Os prazos estão para a instância administrativa. A partir do momento que você foi indeferido na instância administrativa ou nem havia prazo para recurso, como eu vi em alguns municípios, o prazo judicial é o seu prazo. Você vai entrar e vai pedir uma avaliação nova, né, uma medida cautelar, onde eu estudei para fazer esse vídeo, sugeri ali uma medida cautelar, mandato de segurança não, tá? Mas uma medida cautelar para que o juiz decida e você possa continuar no processo de escolha. Então, se é o seu caso, te desejo aí boa sorte, que você tenha condição de ocupar o cargo, né? Tranquilidade, serenidade, equilíbrio, sanidade mental. E aí, se você entrar com esse recurso, espero que você tenha sucesso. Depois me conta aqui nos comentários do vídeo. Ok? Então se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ok? Ativa o sininho para receber as notificações e não deixe de acessar o portal do conselhotutelar.com.br. Espero que tenha ajudado. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau!